Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Bootstrap 3. Meu nome é Kevin Jesus, encantador de usuários, e hoje a gente vai falar naves e dos navbares. Legal? Bacana? Bom, para começar essa aula, eu tenho aqui o nosso arquivo startado. Se você está pela primeira vez no vídeo, na descrição tem todos os detalhes que você precisa saber para ter esse arquivo aqui de inicialização, beleza? O ideal seria que você assistisse desde a primeira aula, ou pelo menos assistir a primeira aula, legal? Bom, a gente vai falar de nave aqui, tá? E a gente tem um modelo padrão aqui que são abas, ok? Como é que funcionam essas abas aqui no Bootstrap? Bom, vou copiar o exemplo, vou colar aqui e explicar para vocês. Legal? Ele inicia com uma aba, com um componente, né? Um componente base. Lembra dos botões lá que eu falei para você? Componente base, componente modificador e componente estilo. O Bootstrap, basicamente, em diversos componentes, ele trabalha dessa forma. Legal? Bom, e aí ele é uma lista não ordenada, seguida de uma lista ordenada, que possui links, onde esses links vai consumir atributos que a gente vai ver ao longo do vídeo. Fica comigo nesse vídeo para você ver esses atributos. Legal? Bom, e o que é isso aqui? Ele vai construir uma lista, né? Ele vai me mostrar naves, são pequenas abas, legal? E ali recebe uma classe Active, que o Active ele vai mostrar que o primeiro item, no caso aqui o Home, ou o nome que você desejar, vai estar ativado. Beleza? Vamos salvar e visualizar esse arquivo no browser. Open Browser. Legal, olha lá. Então ele mostra aqui pra gente que ele é um sistema de abas, né? Por que não está funcionando? Isso aqui mais para frente a gente vai ver também. Mas o importante agora é a gente entender a estrutura. Show de bola? Vamos ver outros tipos aqui. O aba Pills. Esse Pills aqui é um pouco complicado de explicar para vocês, então eu vou mostrar. Basicamente ele vai mudar visualmente o estilo ele é um componente modificador que vai mudar o estilo de visualização. Então ele preenche, você vê que ele preencheu ali com um fundo mais escuro, né? E ele adicionou pequenas bordas, né? Então ele é um estilo um pouco mais diferente, é um modificador de estiloso, né? Seria assim o modo de dizer, legal? Abas na vertical, né? Então você vai colocar aqui a nave, extract, ok? Eu acho que eu pronunciei certo. Você pode misturar as classes, não tem problema nenhum, vai a gosto de você aí, beleza? Você vê como é que fica o seu projeto aí. Então o extract basicamente ele vai blocar os elementos aí, né? E onde que normalmente usa isso daqui, tá? Como é que ficaria legal? Você colocar aqui um call MD4, você tampar como se fosse um menu, né? E aí ele fica aqui alinhado, você pode usar como um menu de auxílio no seu sistema ou um menu de informações no site. Beleza? Justificado, o que seria o justificado? Eu vou tirar o extract aqui para ficar mais entendível esse processo. Vou colocar um call MD7 aqui para ficar um pouco maior. Beleza. O que o Justified vai fazer? Ele vai justificar, né, os nossos componentes. O que ele vai esticar por igual e manter uma proporção de acordo com a largura do elemento pi. Tranquilo? Legal, né? Bom, abas com drop-down. Então a gente pode também colocar drop-down, não tem problema nenhum, tá? Vou copiar esse exemplo aqui. Na verdade, nem precisa copiar o exemplo completo. Eu só vou pegar aqui a primeira ali, né, que é a única que tem também. Vou explicar para vocês, né? Isso aqui é um atributo, esse role aqui, que provavelmente você já deve ter visto isso em diversos exemplos do Bootstrap. Role, área, não sei o que, tal. Isso aqui são atributos de usabilidade, ok? Focado em acessibilidade. A gente vai ter uma aula muito mais para frente sobre esses pequenos detalhes. Você vê que eu não uso muito isso no vídeo, porque eu quero deixar isso em uma aula separada, tá? Então eu vou copiar aqui essa ali e a gente vai entender cada item que tem aqui, tá? Eu vou tirar o ROM daqui. Eu odeio quando bagunça tudo. É sempre legal você manter um código identado, né? Aliás, é o seu código, né? Se você estiver desorganizado, provavelmente você vai se perder para entender isso aqui, né? Bom, o que ele faz? Ele coloca uma ali, tá? Descarta esse item aqui que a gente vai ter uma aula sobre isso. E aí ele coloca uma class dropdown, né? E aquela class active que a gente já viu, que é deixar o primeiro item marcado. E ele recebe um link que recebe uma classe dropdown toggle. O que quer dizer o toggle?
Ou seja, se eu clicar no item, ele vai verificar se está aberto. Se estiver aberto, ele vai fazer o contrário, ele vai fechar. Se estiver fechado, ele vai abrir e assim sucessivamente. Legal? Ele tem um atributo que vai responder a um componente JavaScript que vai chamar o dropdown, né? É o data toggle, né? O data toggle ele tem diversos componentes, como o modal também. A única diferença é o valor. Então, neste caso, o valor é dropdown. E aí, dentro da A, ele tem uma classe aqui, que é um character, acho que não sei como é que pronuncia isso muito bem. Mas basicamente uma setinha para baixo, é um indicativo, um rótulo indicativo que determina que aquilo ali é um submenu, né? E aí dentro dali ele tem uma ULI, né? Que essa ULI recebe só simplesmente uma classe dropdown menu. Então o que ele vai fazer? Ele vai clicar sobre o item da classe dropdown toggle, que vai procurar dentro do elemento pi, que seria ali, né? A classe dropdown menu e disponibilizar ela para a gente, ok? Vou atualizar. Se eu clicar, ele me responde aqui com dropdown. Então, cliquei fora, cliquei dentro, então você vê que o efeito toggle agora fica um pouco mais entendível, né? Lembrando, se isso não funcionar, provavelmente você não incluiu a library do Bootstrap JavaScript, ok? Se você for um aluno inteligente, você baixou o nosso projeto e está trabalhando com esses arquivos que eu estou trabalhando toda a aula. Legal? Então, bacana, né? A gente tem um menu aqui, dropdown, e aí dá para fazer bastante coisa, né? Só usar a criatividade ou dependendo do seu escopo de projeto. Legal. Aí você quer fazer um sistema de navegação. Como é que faz isso? Bom, estou aqui com a nossa estrutura base, bacana, uma nave simples. Vamos mudar algumas características e inserir outras novas. Bacana? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai inserir vai ser o conteúdo que vai ficar escondido inicialmente e o conteúdo que vai mostrar, conforme a gente for clicando e entendendo cada coisa. A gente vai criar uma classe que vai ser o conteúdo, tá? Então a gente vai criar aqui um tab content, ok? Que é uma classe pi. E a gente vai criar o primeiro elemento aqui que vai representar o conteúdo do link home. Legal? Vamos lá. A gente tem que criar uma classe chamada tab_pen, ok? Pen, bem assim. E ele vai representar o valor, vai ter um valor aqui, né? Então esse valor qual que é? Eu vou chamar aqui de conteúdo do home. Bacana? E aí eu quero que esse conteúdo seja aberto inicialmente. Então a gente vai colocar a class active. Bacana? É isso aqui. Então vamos duplicar essas. Aliás, como é que eu vou apontar que esse conteúdo é da home? A gente precisa colocar um ID aqui. Então eu vou chamar esse ID de home. Tá? Dupliquei aqui o. Opa! Ah, tá. O Camtasia tá. Camtasia não está deixando eu duplicar porque eu coloquei atalhos aqui para poder escrever no vídeo, né? Acabei esquecendo disso. Mas tudo bem. Então eu vou chamar esse segundo conteúdo de profile, né? E o terceiro aqui de messages. Conteúdo do profile e conteúdo dos messages, ok? Eu tenho que tirar o active, eu não quero mostrar todo mundo inicialmente. Então, basicamente, a gente está aqui instanciado os nossos elementos para mostrar na tela. Vamos ver isso na prática? Vamos lá, salvei o arquivo, né? Então, tem ali o conteúdo da home, mas, poxa, Kevin, quando eu clico não acontece nada. Por quê? A gente precisa invocar por atributo, né? A gente vai fazer uma modificação nas listas aqui, que o link, cara, ele é agora por tab. Como é que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui no link do A, o data toggle, lembra do data toggle? E a gente vai chamar aqui de asterisco home. Opa, tab, desculpa. A gente vai falar que esse menu é um tab, tá? E no link href, né, a gente tem aqui um joguinho da velha que representa ID. Então a gente vai colocar home e vai fazer o link âncora para padrão de HTML aí, ok? Só vou colar aqui. E aqui eu vou chamar de profile. E aqui message, tá? Lembrando que esses conteúdos aqui do href é o que vale a esses IDs aqui, né? Então, se eu mudar aqui, eu tenho que mudar aqui também. Legal? Vamos ver isso aí? Cliquei em profile, conteúdo do profile, message, conteúdo do message. Aí a gente tem um esquema de navegação bem bacana, certo? Bom, vamos ver o Navbar. Navbar eu vou apagar tudo aqui.
para ficar melhor para a gente. Apaguei tudo, começar do zero. O que é o navbar? Navbar é aquele menu de posicionamento por cima do... É um menu, seria o menu basicamente, né? Que fica, você vê em vários sites, você vê em vários sistemas, né? E aí, para falar do navbar é bem simples, né? E a gente vai começar falando posicionando o logo, o brand, a marca, enfim, posicionando o alvo principal que determina o sistema, o site, enfim, onde fica a logo posicionada. É o seu gosto onde fica a logo e tal, mas no Bootstrap a gente chama aqui de brand, onde posiciona o alvo principal, seria o nome, o identificador onde eu estou. Bacana? Vou copiar o código e vou explicar para vocês. Maravilha. Copiei o código, então ele inicia aqui com a tag HTML5 nav, recebe um componente base, lembra que eu falei para vocês, componente base, componente modificador, etc. Recebe o navbar, que é um componente base, e recebe um navbar, um componente modificador, no caso aqui seria um estilo, um componente modificador de estilo, navbar default, né, que é a cor default dele, que é um branco, um cinza, não sei muito bem dizer para vocês que cor é exata é aquilo lá, mas é mais caída para o cinza, né? E aí, dentro do navbar, a gente vai fazer os nossos itens de menu. Isso aqui do Container Fluid é opcional. Se você viu a primeira aula, você sabe o que é o Container Fluid. E esse aqui é opcional, como eu falei para vocês, tá? Vocês não precisam ter o Container Fluid, mas o importante vem aqui, ó. Ele começa com um navbar header. O header é onde que ele vai posicionar o brand para a gente, tá? Então ele coloca o link que recebe o navbar brand e nesse link você vai colocar um nome, colocar uma imagem, seja o que for, legal? Vou atualizar aqui para vocês verem. Então você pode ver lá que ele tem esse menu aqui, né? Deixa eu desativar temporariamente a classe do Jumbotron. Bom, ele adicionou o menu com essa classe aqui default, né? E ele tem aqui o brand, tá vendo? Que é esse loginho aqui, tá? Se eu digitar um texto, digitar qualquer coisa, ele vai ficar lá e como link ainda, né? Projeto Bootstrap. Você vê lá, ele é um link, ele é um nome, enfim. Se vocês quiserem tirar o Container Fluid, tá? É opcional, como eu falei para vocês, não tem problema. Claro. Por que o menu tá preso no meio ali, né? Porque eu tenho uma classe container aqui, né? O ideal é você jogar esse menu lá para cima, tá? Bom, legal, é isso aí. Beleza, eu tenho aqui, eu já sei o que é brand, já sei como é que eu vou posicionar e etc. O que mais? Bom, a gente pode também adicionar formulários. É muito comum você ver um menu que tenha um login e senha, né? E para adicionar um formulário é muito fácil. Você vai adicionar, obviamente, o formulário, só que com uma característica diferente. O formulário vai ter que possuir uma classe navbar form, ok? Eu vou adicionar aqui essa classe aqui pra gente. Então, depois da div navbar header, né? A gente vai entrar com o conteúdo, que seria o form, respondendo a classe navbar form, né? Então, ele adiciona o formulário ali, né? Por que ele tem que ter a classe navbar form? Porque o componente form, ele é um módulo, né, que vai ter diversas características particulares, então você não pode sair jogando elementos de qualquer forma. Tem que seguir a regra que o navbar fornece pra gente, legal? E a gente vai ver outras mais à frente, ok? E se você quiser colocar botões, links e textos, existe também uma regra para cada um deles, para você adicionar no navbar, tá? Se você for adicionar um botão, então você vai colocar o seu botão do jeito que for, tá? A única diferença, a característica importante, você vai adicionar o navbar btn. Por que o navbar btn? Ele basicamente vai posicionar o seu botão, ele vai visualmente posicionar o seu botão no navbar, ok? O que é isso? Ele posiciona aqui entre um espaçamento do topo e o espaçamento do bottom, legal? Depois a gente vai tirar esse form aqui, tá? A gente vai ver como é que vai usar ele bonitinho. Adicionei um botão, posso adicionar um botão, não tem problema nenhum. Se eu quiser adicionar um link, tá? A única característica, navbar link, ok? Adicionei o link. Olha lá, eu tenho um link ali que eu posso clicar nele. Se eu quiser adicionar um texto, eu vou adicionar a classe navbar text.
Legal? E eu vou escrever um texto aqui. Escrevi o meu texto lá, navbar text. Por que ele foi para a esquerda, Kevin? Porque a classe navbar text alinha tudo da esquerda para a direita. Bacana? O que mais? Posicionando elementos na esquerda e na direita. Bom, aqui é bem simples. A única característica diferente, se a gente quiser posicionar algo na direita, a gente vai usar o navbar right, ok? Lembrando de colocar em div, tá? Você tem um elemento pai e todos os seus filhos lá dentro vão responder essa característica de direita, ok? Então, navbar right, e eu vou jogar o formulário para lá. Então, o meu formulário vai ficar para a direita, legal? Então, eu posso adicionar texto, eu posso adicionar menu, eu posso adicionar link, e eu posso adicionar um formulário no meu navbar. Bom, e se eu quiser posicionar o meu, fixar o meu navbar no topo, o que é isso? Eu vou tirar a classe Jumbotron, container. Legal, tem um meu navbar ali, tá? E aí eu vou fazer um negócio estranho aqui. Na verdade, eu vou arrumar isso aqui. Vamos lá, eu vou tirar esse navbar daqui, eu vou colocar ele lá em cima. Eu vou manter as minhas classes. Jumbotron. Container. Legal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar 25 BRs aqui, né? Para ter uma rolagem na página, né? Se eu rolar, você percebe-se que o meu navbar ele vai sumindo, tá? Eu vou adicionar mais 5 BRs aqui. Ok? Então, a gente tem uma rolagem, o menu ele some de vista, né? Se você quiser fixar ele no topo, basta utilizar a classe componente modificador navbar fixed top, ok? Então, eu vou lá no meu navbar, depois do default aqui, adiciono navbar. Opa, apertei o F5 errado. E aí o meu elemento ele fica fixo na tela. Você vê que a rolagem acontece, mas o menu ainda continua estático lá em cima na tela. Bacana, né? Bom, e se eu quiser fixar embaixo? É simplesmente inverter valores aqui, né? Navbar fixed, mudar lá o último atributo para bottom, né? Então, se eu colocar bottom aqui, o meu navbar ele vai sumir de cima e ficar para baixo. Onde acontecer a rolagem, ele vai me manter visível na tela. Legal? Bom, e aí você pode inverter as cores. Tem o navbar default e tem o navbar inverse, ok? Você tem que substituir, tá? Não é manter os dois. O que o navbar inverse faz? Simplesmente de branco para preto. Porra, Kevin, mas eu quero azul, eu quero vermelho, quero com degradê, enfim, eu quero do meu jeito. Como é que eu faço do meu jeito? É muito simples. Você pode customizar os seus próprios navbars. Basta seguir aí o padrão visual de classe navbar-tal. Então, a gente pode criar aqui, por exemplo, navbar-outro. Você vai colocar a propriedade CSS background color, com a cor que você quiser, com a imagem, com o degradê, com o que for, tá? E mudar a cor do link, lógico, né? Que você não vai colocar um vermelho e manter um texto preto, né? Pelo amor de Deus. Vamos usar o bom senso. Legal? Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar um style rapidinho aqui. E aí eu jogo aqui esse atributo. Vou tirar o inverse, colocar o outro aqui e vamos ver se funciona. Legal, então eu criei aqui um negócio laranja com os textos brancos, né? Você pode customizar os links, enfim. Como é que eu customizo os links, Kevin? Basicamente seguindo as regras, navbar outro. E aí você vai buscar dentro do navbar outro, o navbar link. Então eu quero que todos os links que tiverem com a classe navbar link, com a regra navbar link, vai ter lá um tamanho de 4 rem da fonte relativa ao meu navegador, né? E você customiza isso, entendeu? É muito simples. Isso vale para o navbar btn, para o navbar text e para todos os outros componentes, navbar form, etc. Bacana, gente. Fácil, né, de editar? Sem problema, sem burocracia. Muito legal o Bootstrap. Bom, a aula foi isso. Fica aqui meu muito obrigado por você ter assistido, tá? Se você tem qualquer dúvida, tá? Você pode ver que eu respondo todos os comentários em todos os vídeos. Então, a sua dúvida é muito importante para me saber
como é que eu estou administrando esses vídeos, essas aulas. Então, posta sua dúvida. Se você tem uma crítica, você falou, porra, eu não gostei, você fica chupando o nariz toda hora no vídeo, eu não gostei disso, posta aí no comentário, legal? Deixa todas as suas dúvidas. Aqui nessa tela, onde você pode acompanhar o nosso grupo no Facebook, tá? Vem crescendo muito, tá? Então, se você tem assunto para postar sobre Bootstrap, se você tem muita dúvida, aqui é o canal onde eu vou te responder pessoalmente a sua dúvida, ou elogiar o seu feedback, ou comentar sobre a dica que você deixar, legal? E outros colegas também comentam, claro. Eu não consigo dar conta sozinho, né? E toda semana, ou praticamente toda semana, eu te dou uma dica muito legal no seu e-mail, tá? Que você pode acessar o nosso informativo pelo bootstraptotal.com.br/informativo, tá certo? Galera, é isso aí. Até a próxima.